Bolivar, mais uma vez recebendo o grande jornalista Vitor Martins. São exatamente 1h12. Já falamos ao vivo aqui de Buenos Aires, que será palco da decisão da Copa Libertadores da América 2024 entre Atlético e Botafogo. Vai dar 1h13 e 13 é Galo, né? Acompanhei com a turma da Galo Hermano, né? Que é o consulado do Galo aqui da Argentina. Uma festa fantástica, impressionante a quantidade de atleticanos já espalhados aqui nas ruas de Buenos Aires. Também no voo, né? Eu fiz um voo com conexão em Santiago. Quero abraçar a turma e agradecer o carinho da turma, todo mundo muito confiante, né? Saímos de Santiago do Chile, já era 5 horas da manhã, a massa do Galo, em maioria absoluta lá no aeroporto, muitos torcedores do Botafogo também, e eu quero registrar, inclusive, esse clima muito amistoso entre as torcidas de Atlético e Botafogo que decidem essa Copa Libertadores no próximo sábado. Mas, claro, vamos falar nesse pós-jogo do Campeonato Brasileiro, da 36ª rodada, onde o Atlético perdeu de 3-2 para o Juventude, dentro de casa, na Arena Independência, mais uma vez sem torcida, infelizmente, em função de todas as ocorrências e incidentes que aconteceram na final da Copa do Brasil. É impressionante como é que a massa do Galo faz falta, mas não fará falta no próximo sábado, dia 30 de novembro. A massa do Galo, já totalmente mobilizada, já está aqui nas ruas de Buenos Aires, assim como tem torcedores do Botafogo também, claro que sim. Botafogo que conseguiu uma grande vitória fora de casa no Allianz Parque, por 3-1 em cima do time do Palmeiras, né? Mas nós vamos falar sobre isso também. Claro que o foco é no Atlético. Independentemente do que aconteceu, nós temos que manter o astral, obviamente, elevado, e é nessa confiança que eu percebi aqui, saindo de Belo Horizonte, dentro do voo vindo para cá, com todos os torcedores do Atlético, e nas ruas também, mesmo e apesar da derrota desta noite, né? O Atlético com um time totalmente desfalcado, totalmente reserva, desfalcado não, totalmente reserva, né? A começar pelo gol, Matheus Mendes no gol, Rubens Fux, Maurício Lemos, Igor Rabelo, Otávio, Igor Gomes, Bernard, Allan Kardec, Palácios e Vargas, né? Então, esses foram os 11 iniciais do Gabi Milito. O Atlético não perdia para o Juventude há 21 anos, ou, se quiser traduzir em termos de números, há 11 jogos. Até então, eram 8 vitórias do Atlético e 3 empates, né? Com o jogo desta noite, né? 12 jogos, são 8 vitórias do Atlético, 3 empates, e essa derrota dessa noite, com gol no apagar das luzes. O Atlético que saiu atrás, perdendo de 2-0, Lucas Barbosa acabou abrindo o placar, depois o Juventude acabou ampliando para 2-0. O Atlético teve força com Alisson para fazer de cavadinha 2-1, Vargas de pênalti muito bem cobrado 2-2, e aos 48 minutos do segundo tempo, o Juventude deu números finais. É claro que esse é um jogo que não chamou, não atraiu tanta atenção, né? Muita gente também ligada no jogo do Palmeiras com o Botafogo fazendo uma atuação excepcional, claro, muito pressionado, né? Eu conversava aqui no desembarque com alguns botafoguenses que perguntavam justamente sobre isso. Como é que está o moral, né? Depois de 2023, agora, nessas últimas rodadas, acabou perdendo muita força, né? Como é que vocês veem isso? Eu falo, olha, isso faz parte do futebol, né? Continuamos otimistas, tanto é que estamos aqui e tal, e com atenções divididas, né? E o Botafogo conseguiu esse grande resultado, chega a 73 pontos contra 70 do Palmeiras. Mas são campeonatos diferentes, né? O Botafogo não é campeão brasileiro desde 95. O Atlético, depois de um longo jejum, saiu da fila em 2021, e a gente sabe o quanto foi importante aquela conquista em 2021. E muitos desses jogadores, muitos desses campeões brasileiros estarão aqui do lado, a 5 quilômetros daqui, no máximo 5 quilômetros, 5 minutos andando daqui, da varanda aqui, do apartamento, dá para ver o Monumental de Nunes, né? Imponente. Aqui
Nós estamos no bairro de Nunes e hoje aqui eu observei o Monumental o tempo todo. Começou a escurecer, acendendo as luzes, né? É um gigante realmente. Lembra muito, às vezes, a fachada do Mineirão ali, num ponto de vista, quando você está um pouco mais pelo alto, pela fachada, mas pela iluminação. A fachada nem tanto, porque o Monumental não é coberto. E vindo agora conversando com o Índia, do Clube Atlético River Plate, ele explicando, inclusive, essa história, né? Porque Nuins é a região, um bairro, inclusive, com uma condição melhor, né? A gente fala milionários, né? Porque são os torcedores do River Plate, mas é muito em função de 4 jogadores que foram vendidos para a Europa naquela oportunidade e eles tiveram dinheiro para fazer o resto das tribunas, isso em 1950. Por isso são considerados, são chamados os milionários, né? Mas é um estádio belíssimo, não conheço La Bombonera e vamos ter o prazer de conhecer no próximo sábado e tomara que uma conquista do Atlético, que o jogo de hoje não sirva absolutamente de referência. Tanto é que os 11 iniciais do Milito, como eu acabei de colocar aqui, nenhum deles esteve a campo, né? No final, algumas trocas, o Devinho entrou e tal, mas, claro, que o foco total e absoluto no dia 30 de novembro, no próximo sábado, aqui, logo aqui do ladinho, no Monumental de Nunes. Manda sua mensagem para cá, você está falando de onde? Como é que você viu essa derrota do Atlético pelo Campeonato Brasileiro? Preocupa? Não deve preocupar. Né? É claro que a gente gostaria pelo menos de uma vitória ou, né, pelo menos de um empate. Sofrer um gol no finalzinho nunca é bom, né? Mas o Atlético se mostrou um time cascudo, né? Como eu disse, vários desses jogadores são campeões brasileiros pelo Atlético. Vários desses jogadores têm muita experiência. Vários desses jogadores, capitaneados pelo Gabi Milito, fizeram uma campanha tanto na Copa do Brasil como na Copa Libertadores, e acabaram eliminando o time de melhor campanha do seu estádio, aqui do lado, no Monumental de Nunes, com mais de 80 mil pessoas. Então, o Atlético já passou por provações e superou essas provações na Copa Libertadores da América, né? E a nossa história nunca foi diferente. Por isso que é importante, nesse pós-jogo, apesar da derrota, com o time reserva, volto a dizer, mantermos o foco. O foco é dia 30. Talvez o jogo mais importante, falaram aqui, do ano. Não é do ano, é da década, né? Não é todo dia que se chega a uma final de Copa Libertadores da América. E eu posso te garantir uma coisa: a massa já está aqui. E isso nós temos também. E isso é um trunfo que não dá para desconsiderar. E é muito legal ver essa confiança aqui pelas ruas de Buenos Aires, que ainda vai receber mais atleticanos para levar o grito de galo, que é o grito mais poderoso do futebol mundial. Tá certo? Então vamos falar muito desse pós-jogo. Vamos trazer para o palco aqui o grande Vitor Martins, mas antes, claro, quero lembrá-los que o pós-jogo, e assim como o canal do Bolivar, tem um oferecimento aí. Deixa eu tirar o banner aqui, de KTO, no The Odds. Você gosta de fazer uma fezinha assim como eu? Gosta? Tem que ter mais de 18 anos. E se vai de KTO. KTO significa no The Odds, conheça suas probabilidades, né? Mas é para brincar, é para divertir, é um dinheiro que não faça falta. É R$5, é R$10, é R$15. E se perder, não faça falta. Jogo não é meio de vida. Agora, se vai de KTO, que é onde a diversão acontece, né? KTO que está sempre com a gente, assim como o rei, né? Ninguém é rei por acaso. O rei do pastel aí na Savassi há mais de 30 anos, capitaneado pelo meu grande amigo, meu grande irmão, Alexandre Fidelis, grande Xandão, que começou ali no do Dom Pastel, na Rua Paraíba, né? E o Xandão se tornou o rei, porque são 130 funcionários, um atendimento de primeira, o melhor pastel de BH disparado. O Xandão é pai da Larinha, né? E eu falo, Xandão, como é que você chegou nessa excelência? Ele falou, eu gosto de gente, Bolivar. Eu gosto de gente. E a gente percebe isso quando está em qualquer uma das unidades do rei, né? Aqui em Buenos Aires, 1h21 da manhã. Aí na nossa doce querida BH também. E com certeza tem um rei do pastel aberto, porque o rei do pastel é de manhã
à tarde, de noite e também de madrugada. Então, perca essa oportunidade, não. Se estiver aí na Savassi, né, já entrando no clima dessa grande decisão de sábado, né, nesta terça-feira à noite, madrugada já de quarta-feira, vai lá traçar um rei do pastel e vai tomar uma cerveja gelada ou um caldo de cana, o que você quiser. Você vai ser muito bem atendido em 3 lojas do Rei do Pastel, que são 24 horas. Dito isso, deixa eu trazer ao palco o grande jornalista Vitor Martins, já virou tradição, o grande Vitão, para falar conosco desse jogo, véspera, né? Antivéspera, o último jogo do Campeonato Brasileiro, grande decisão, né, Vitão, da Copa Libertadores da América no próximo sábado. Vitão, Atlético 2, Juventude 3, como eu disse, tinha 21 anos que o Atlético não perdia por Juventude, né? Mas o Atlético totalmente reserva, saiu atrás perdendo de 2-0, teve força para empatar e o Juventude acabou achando um gol ali aos 48 minutos. Eu sei que você assistiu também Palmeiras e Botafogo. Palmeiras 1, Botafogo 3. Boa noite, muito bem-vindo. Vamos falar muito sobre isso, vamos falar muito sobre essa decisão que se avizinha e será disputada aqui do lado, e eu sei que você estará aqui comigo. Um forte abraço, Vitão. Muito obrigado. Boa noite, Bolivar. Boa noite para quem está nos acompanhando ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem estiver vendo em outros horários, enfim. Um jogo que o Atlético perdeu para o Juventude pela primeira vez em Belo Horizonte, né? Tinha 21 anos que não perdia e em Belo Horizonte foi a primeira vez que o Atlético foi derrotado como mandante pela equipe de Caxias do Sul, um jogo que o Galo 100% reserva, e não tinha por que não ser 100% reserva, porque está muito claro. Já tem algumas lives, né, Bolivar, acho que desde o início do segundo turno, que a gente fala assim, que o Galo largou o Campeonato Brasileiro. Por mais que isso incomode a torcida, que a torcida olhe o time na situação ali no meio da tabela, poderia estar ali algumas posições acima e já com vaga encaminhada na Libertadores via o próprio Brasileirão, é nítido que a postura do clube, a postura do elenco, a postura da comissão técnica é de largar o Brasileiro. Não seria diferente 4 dias antes de uma final de Copa Libertadores. Com uma escalação completamente reserva. O Atlético, que oscilou, no meu modo de ver ele dentro de campo, oscilou momentos legais, mas com momentos ruins. O que eu tiro do jogo de hoje, para mim, é muito mais uma avaliação para 2025, viu, Bolivar? Foi uma boa oportunidade, tanto da comissão técnica quanto a diretoria, observar com quem pode contar, com quem deve contar, com quem não deve contar para a próxima temporada, porque a gente sabe que um calendário tão desgastante como é o do futebol brasileiro, e o Galo fez todos os jogos possíveis para uma equipe brasileira na temporada, porque ele chegou na final do estadual, ele chegou na final da Copa do Brasil, ele chegou na final de um torneio internacional, então ele fez todos os jogos possíveis para uma equipe do futebol brasileiro. Se demanda um elenco de mais qualidade. E ficou nítido que o Atlético sucumbiu no Brasileirão muito pela falta dessa qualidade de um todo do elenco, né? Porque é muito grande, né, Vitor? Se a gente pegar o Botafogo, que é considerado ideal, e o Atlético, que é considerado ideal, para mim vai dar pau a pau ali. Você pode preferir um jogador de um lado, eu posso preferir de um outro, uma outra pessoa vai preferir, mas vai dar assim, vai dar pau a pau, não vai ser goleada para nenhum dos lados. E é assim que o Atlético faz com todos, com o Flamengo é assim, com o Palmeiras é assim, o Internacional, que hoje faz uma grande campanha no Brasileirão, também é assim. O time titular do Galo é muito bom. O elenco tem sim peças interessantes, mas peças interessantes quando estão ali junto com outros titulares, né? Porque o nível de quem está do lado cresce. Mas o elenco como um todo, o Atlético deixou desejar. E se a gente pegar uma análise, que esse comando do Galo que está aí hoje, essa SAF, ela entrou de fato no clube em 2020, né? Depois daquela derrota pro Afogados, aquele vexame lá na Copa do Brasil. Isso, exatamente. Então a gente pode falar que é o ciclo, né? 2020 a 2024. Desde quando iniciou esse ciclo, o time titular não é o mais fraco, mas acho que o elenco como um todo, o Atlético vive um período mais fraco do elenco. E deu mostras nesse Brasileirão. Porque, assim, eu entendo a situação de 4 dias antes e tal, o foco, até de quem é reserva, o foco tá na Libertadores, mas a gente não pode normalizar no Brasileirão o Atlético fazer um ponto contra o Vitória, fazer um ponto contra o Criciúma, fazer um ponto contra o Atlético Goianiense, fazer um ponto contra a Juventude. Então, assim, muito porque a gente entende que era a escolha do elenco.
a escolha da diretoria e da comissão técnica das Copas. Ano passado, o Atlético foi terceiro colocado no Brasileirão, ele jogou todo o segundo turno sem nenhuma Copa. Rodou com o Cudê para o Corinthians na Copa do Brasil e rodou com o Felipão diante do Palmeiras na Libertadores. Então, ele jogou um segundo inteiro, 19 jogos, focado somente no Brasileirão, com tempo para descansar e preparar somente o Brasileirão. E aí o time fez uma boa campanha. O elenco não necessitou tanto de um elenco. E é o caso agora, quando se necessitou do elenco, porque o time, a força máxima, né, vamos dizer assim, a cavalaria, o Galo colocou nas Copas, sentiu falta desse elenco. Então, nesse cenário, é aquela coisa, conversando com muita gente durante os jogos, e hoje foi uma situação curiosa, você que já está em Buenos Aires, aqui no Brasil ainda foi aquela situação, principalmente aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, posso dizer assim, muitos amigos atleticanos nem sequer viram o jogo do Galo, viu, Bolivar? Viram o jogo do Palmeiras. A maioria muita gente muito mais ligadas a esse jogo do Botafogo com o Palmeiras. Eu fui na tela dividida, que eu gosto de ver tela dividida. Eu fui na tela dividida ali no Premier, TV Grande Ajuda. Você tem um jogo lá do outro. Deixei o áudio no jogo do Atlético. Até por isso que eu faço, a tática que eu faço é deixar o áudio no jogo, que às vezes eu nem tô olhando muito. Hoje eu até vi meia-meia, assim, Atlético e Palmeiras. Deu para ver bem os dois jogos, assim. Vitão, eu aproveito então para te perguntar em relação a isso, porque eu estava lá no centro de Buenos Aires, quero deixar desde já um grande abraço para o Diegão. O Diegão é um querido amigo lá dos consulados do Galo, da Coquefou, nós estamos aqui, pegou 13 horas e 50 de voo, saindo da França, de Paris, na Air France, desembarcou aqui no aeroporto de Ezeiza, né? E muita gente vindo de vários lugares do mundo, tenho certeza, o Filipão está vindo da Alemanha e tal, mas, claro, nos reunimos ali no centro de Buenos Aires e a televisão passando apenas o jogo do Atlético, o Atlético que acabou saindo derrotado, nós estamos fazendo esse pós-jogo aqui, né? Com um time totalmente reserva. Mas você que teve a oportunidade de estar em casa e estar assistindo os dois jogos, como é que você viu esse jogo de Palmeiras e Botafogo? Palmeiras vencendo, o Botafogo vencendo, um jogo que era decisivo no Campeonato Brasileiro, né? O torcedor atleticano, de alguma forma, vou torcer para o Botafogo tomar um chumbo na asa, para vir com moral mais abalado e tal. Eu acho que, independentemente disso, a gente tem que pensar no nosso, né? São jogos diferentes, competições diferentes, é uma decisão continental e a principal decisão da América do Sul, né? O Atlético chegando pela segunda vez e o Botafogo na primeira. Como é que você viu esse jogo? Botafogo 3, Palmeiras 1, Vitão? Então vamos lá, que é o seguinte, vou lembrar que na live anterior você me perguntou o que eu achava melhor. Eu achava ali, não hesitei, falei, o melhor para o Atlético seria o Botafogo perder, o Palmeiras vencer, o que não garantiria nada. Como a vitória do Palmeiras hoje, do Botafogo hoje, o Palmeiras também não garante nada. Mas a gente sabe que como o lado mental no futebol faz diferença. E se o Botafogo saiu muito por baixo após os empates contra o Galo e contra o Vitória, né, o Botafogo saiu, começou a ser um pouco questionado, o que aconteceu hoje no Allianz Parque para o Botafogo foi o cenário perfeito. Porque ele venceu com autoridade o concorrente direto pelo título na casa desse concorrente, jogou muito bem, foi uma partida muito boa. Especialmente... Então, o mesmo concorrente que ele eliminou na própria Libertadores. Sim. Especialmente após o primeiro gol do próprio Botafogo, que o Palmeiras teve que se abrir. E aí ficou muito nítido, que todo mundo já sabia disso, como esse Botafogo, quando ele não tem espaço, ele sofre. Foi assim que ele sofreu contra o Vitória, sofreu contra o Galo, sofreu até contra o Cuiabá. O Cuiabá era um pouco menos, ele criou muita chance, ele até criou muita chance, mas sofreu. E como quando ele pegou um Palmeiras mais aberto, o Palmeiras tem que buscar gol, ele com espaço, e aí um ataque que tem Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus e Thiago Almada, deitou e rolou. Depois da expulsão do Marcos Rocha, era questão de tempo, o segundo gol, como foi o segundo gol, como foi o terceiro gol. O Palmeiras até achou o gol ali num belo chute do Richard Rios de fora da área, mas ali que a vaca já estava deitada mesmo. Mas para o Botafoguense foi o pacote completo. Você vence esse adversário direto na casa dele, ganha moral. Achei que não desgastou tanto fisicamente, porque chegou no metade do segundo tempo, o jogo já estava definido. Você tem um desgaste normal de uma partida de futebol. E cá entre nós, né? Qualquer time que chega na final de Libertadores não é um jogo 4 dias antes que vai fazer a perna cansar ali, né? Porque a gente sabe que uma final de Libertadores pede aquele algo a mais ali.
De negativo, o Botafogo fica somente a lesão do Bastos, né? O zagueiro Bastos, que para mim é o melhor zagueiro do Botafogo, o angolano Bastos. Ele teve uma lesão, ele até pediu para ser desconvocado da seleção de Angola, por causa já que já vinha com essa queixa na coxa, e ele machucou, por se tratar ali. Aí fica aquela coisa, né? Se ele só sentiu e não quis forçar, já pensando no sábado, ou se de fato ele está fora. Então, no mínimo ele é dúvida, e se ele jogar, certamente ele não vai estar nem em suas condições inteiras. Mas o jogo de hoje do Palmeiras, mesmo o Botafogo vencendo, para mim deu algumas mostras do que o Milito pode tentar fazer para poder superar esse Botafogo no sábado. Exatamente, Vitão, porque é aquela história, né? Julgar de peito aberto, assim como nós julgamos na final, né? Da Copa do Brasil. Para mim, assim, é óbvio que ele não vai fazer. Você acha que é fechar a casinha? Acho. E como quem diz, e saber, e ter sabedoria e atitude para contra-atacar e aí contar com a qualidade desses jogadores que nós temos também, né? Mas você acha que a gente tem que ter essa humildade de entender que o Botafogo vive esse melhor momento, um time jovem e, ao mesmo tempo, muito qualificado, né? Uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, está provado isso essa noite, e o Atlético julgar com essa estratégia. Você acha que é por aí que o Milito vai pensar para armar esse Atlético no próximo sábado no Monumental? Acho, e vou pegar o próprio Atlético de exemplo. Você vai lembrar daquele time maravilhoso que foi o time de 2021, que era um time avassalador, que passava por cima de quase todos os adversários. Mas na semifinal da Copa Libertadores, ele pegou um Palmeiras do Abel Ferreira. O Palmeiras, vamos lembrar que em 2020 ele era o campeão vigente, né? Ele era o campeão da Libertadores 2020, 2021 ele era o campeão da Libertadores. E o Abel reconheceu a superioridade do momento do Atlético, e mesmo em São Paulo ele jogou para não perder. Ele veio para Belo Horizonte, tomou um gol e ele não se abriu, jogando por uma bola. Vitão, e só não perdeu em São Paulo porque o Hulk acabou desperdiçando o pênalti na trave, e depois de uma falha que ficou muito marcado, né, do Nathan Silva, que acaba não conseguindo dar aquele encontrão ali e acaba tocando para o Dudu fazer 1-1. Naquela época ele tinha um gol qualificado e foi isso que eliminou o Atlético, né? E o Palmeiras que reconheceu, né, Bolivar? O Palmeiras que é um grande time, com um grande jogador, mas ele reconheceu o momento do Atlético. Ele falou, não vou encarar, porque se eu encarar esses caras na fase que eles estão vindo, eles vão me atropelar. E você vai lembrar o Atlético Paranaense, que na final da Copa do Brasil, que tentou encarar o Galo no Mineirão, saiu com 4-0, poderia ter saído com mais. Então eu acho que tá óbvio, o Atlético tem que reconhecer o bom momento do Botafogo, saber da qualidade que tem seus jogadores, e armar um esquema e armar em cima disso, jogar em cima disso. Porque a maravilha do futebol é essa, né? E a questão da final de um jogo único, para mim é normal. Eu vejo muita gente ficar incomodada, falar, o Botafogo é favorito. Não, sim, o Botafogo é favorito. Ele vive um momento melhor, ele é o líder do Campeonato Brasileiro. Ele é líder do Campeonato Brasileiro não por acaso, ele tem um elenco muito bom, tem um time titular, peças que vêm muito bem. De fato, ele é favorito. Mas como por que eu peguei o exemplo da Libertadores de 2021? O Galo era favorito com aquele Palmeiras e não conseguiu eliminar o Palmeiras. Teve chances, falhou, é verdade, porque o futebol é isso. O futebol, uma expulsão pode mudar um jogo, um dia ruim, um dia bom do seu jogador, do adversário, enfim. Então o Atlético tem que pegar nisso. Claro que você tem que armar o time e preparar para você não dar chances para o seu adversário, que vive uma boa fase. E diante disso, Bolivar, eu não duvido até do Milito ousar na escalação, viu? De fazer... Nesse sentido, Vitão, o que você pensa que o Milito pode armar para essa grande decisão da Glória Eterna? Eu penso que não seria surpresa, até porque eu andei conversando e vendo, o Saravia pintar como titular nesse time e o Davidson ficar como opção para o banco. Então ele faria uma linha com 5 defensores. Saravia pela direita, faria a trinca de zagueiros, Lianco, Batalha e Alonso, e o Arana na esquerda. Faria aquela dupla de meio campos ali com Fausto Vera e Alan Franco, o Scarpa ali junto com eles ali, e a dupla Paulinho e Hulk. Né? Eu acho que ele pode caminhar para fazer algo nesse sentido. E tendo essa carta na manga do Davidson, que tem muita estrela para o segundo tempo, que pode... Sim, precisar de abrir o time, depois de segurar uma pressão do Botafogo, enfim. Não me surpreenderia, tá? Assim, não sei se vai entrar, ou se vai apostar no bom momento que o Davidson tem na Libertadores, mas